Bem-vindo e bem-vinda ao segundo episódio do Future Proof Podcast sobre as tendências e como a AI influencia e transforma o mundo dos negócios, como transforma a sociedade, como transforma os empregos. E eu tenho a honra de receber aqui o professor, o mestre Edmar Ferreira. Então, Ed, vamos aí para o segundo episódio. Obrigado, velho. Nem tanto, mas obrigado, Joyce. Estou feliz de estar por aqui, na nossa conversa semanal aí, atualizando os assuntos, muita coisa para falar, muita coisa legal, eu me divirto bastante, assim. Então, acho que Pois é, tem muita coisa legal para a gente falar aí de AI essa semana. boa, com certeza. Antes de entrar no assunto de AI, deixa eu fazer uma pergunta. Você assistiu algum desses filmes do Oscar? Ontem eu assisti o tal do Brutalista. Cara, tá na minha lista exatamente o Brutalista. Muita gente me recomendou, muita gente me falou sobre esse filme como um filme muito bom. Então tá na minha lista. Você viu no cinema ou não? Eu vi no Tá no cinema. cinema? Eu vi ontem no cinema. Primeira vez que eu vi, eu nunca tinha assistido um filme que tem um intermission no meio, né? Então ele para todo mundo comer uma pipoca, dar uma respirada e ir no É banheiro. porque você é novo, né, Lucas? Você é mais novo que eu, né, bicho? É, pois é. Eu já peguei alguns filmes com isso. Pô, eu nunca tinha visto isso, E se não mas me bem engano, legal. o primeiro filme que eu vi no cinema quando eu tinha 7 anos foi o Rei Leão. E tinha um intermission no Rei Leão, então era muito comum na época, né? Isso aí é, né? Coisa de velho, né? Antigamente Pô, era assim. mas imagina, pô, o intermission e o Rei Leão deve ter 2 horas, né? Não deve ter mais que isso, não sei quanto. Mas. Acho que tem 2 horas e pouco, assim. E isso é muito comum também. Acho que isso é uma coisa que veio da cultura muito de teatro, né? Se você vai lá na Broadway, por exemplo, e vê uma das peças, por exemplo, o Fantasma da Ópera, por exemplo, tem um intermissionzinho no meio, pra você Uhum. sair, né, comprar alguma coisa para comer, ir no banheiro, não sei o quê, voltar, né? Filme longo, É, tipo Poderoso Chefão, 3 horas de filme quase, né? Como que você sim. para no meio, né? E dá pra ver a influência do teatro, porque tem a parte um e tem a parte 2 aqui sem spoiler, mas vale a pena ver, assim, é um filme denso, de múltiplas camadas, é aquele tipo de filme que depois você acaba, você precisa ver uma análise pra pensar sobre o que você achou e também pensar sobre o que você aprendeu ou sobre o que aconteceu com cada personagem. Recomendo, assim. Eu vou te Pô, muito falar, legal. assisti quase todos do Oscar. Vou até colocar na minha lista, cara. Ele tava na minha lista, mas eu tinha esquecido. Porque depois que eu vi os outros filmes do Oscar, eu fiquei meio decepcionado, assim. Qual você mais gostou? Depois que eu vi a lista, eu falei, isso aqui nada que me interessa. Eu assisti o brasileiro, né? Fui Gostou? no cinema, gostei. Achei a primeira metade dele muito boa, a segunda metade nem tanto. Achei a segunda metade meio devagar, assim, meio arrastada, né? Ter acabado muito antes. É aquele tipo de filme que se acabasse antes teria sido melhor, entendeu? Tem umas coisas que você olha e você fala, putz, cara, podia não ter estendido, mas é um ótimo filme. É um ótimo filme. Mas eu vou te falar, hein? Eu assisti quase todos, eu só não assisti a Nora, dos principais. E eu acho que Ainda Estou Aqui talvez seja o melhor. Eu acho que mesmo. E eu tô ligando zero pra essa questão assim, É. brasileiro, Fernanda Torres. Mas assim, tu falar pra você, ó. Talvez seja o melhor dos que eu assisti até agora. Conclave é muito bom também. Brutalista também é muito bom, assim. Acho que são 3 filmes bons. Assim, o que eu quero ver ainda é o Conclave e o Brutalista. Os outros, o Anora, o Maria Pérez lá, a Emília Pérez também não achei tão interessante, não gosto de musical. Os outros eu não achei tão legais assim quanto esses três. Mas a minha impressão é que eu vou gostar mais do Brutalista, pelo que eu vi de reviews, etc. Acho que tem um pouco mais a ver comigo, assim. E aquele cara é muito bom, né? O cara do pianista, né? É Eu muito esqueci o bom, nome dele. muito bom. Mas outro também que eu assisti que vale a pena é o do Bob Dylan, Completo Desconhecido. Esse é É. legal. Inclusive um discurso do rapaz, esqueci o nome dele, o rapaz, o ator que faz o Bob Dylan. Eu vi uma galera que eu acompanho no Twitter nos Estados Unidos. Que engraçado, né? Como o consumo de mídia hoje ele é tão algorítmico, pouca coisa de cinema aparece nas minhas timelines, porque a galera que eu sigo é uma galera de ciência, de AI, robótica, biotecnologia, quando muito empreendedorismo e investimento. Então essa galera acaba não falando muito, né, dessa área, vamos dizer assim. E meio que furou a bolha um pouquinho para esse lado, uma coisa que o ator principal, que eu esqueci o nome dele, que ele é o cara do Duna É também, o né? cara do Duna, o Timothy. Que ele foi receber um prêmio e ele fez um curso e a galera discutiu, muita gente que eu conheço do Vale estava discutindo o discurso dele, que ele fala um negócio assim, cara, eu tô aqui e eu tô muito feliz pelo prêmio e eu tô numa busca pela excelência, entendeu? Eu quero ser bom, eu quero ser um dos melhores atores da minha geração, eu quero fazer direito, eu quero ser bom. E aí a galera estava comentando o quanto que isso é raro em vários ambientes hoje em dia.
essa ode explícita à excelência, vamos dizer assim, né? Com Ele não certeza. estava falando que ele era o cara mais foda do mundo, não é isso, não é sobre arrogância, ele falando que ele quer ser o cara mais foda É, do mundo, sabe? Eu acho que esse é o sentimento, sabe? Um é. sentimento de amor ao que você faz, de amor ao craft mesmo, a excelência do que você quer fazer, sabe? Eu acho que é muito legal, assim. É bonito. É, ele fala sobre. Eu passei 5 anos e meio para fazer esse papel de Bob Dylan e ele performa muito bem. E ele fala: eu quero estar junto dos grandes, eu quero estar como o Sir Bob, eu quero estar como Daniel Day-Lewis, eu quero. é, Isso aqui representa mais combustível para eu seguir o caminho. Mas eu tenho essa ambição e às vezes é até mal interpretado. Eu achei sensacional esse discurso também. Ainda mais de alguém jovem, né? Eu acho que é uma coisa que meio que tá alta, essa Eu ambição, ou como achei, deixar explícita. eu achei legal, achei bacana de ver numa área que você não vê muito isso mais, né? Nas áreas que se ainda tem isso um pouco mais conservado, eu diria, no esporte, você ainda acha isso volta e meia, né? Não é tão mal visto, mas eu acho que nas artes e em outras áreas isso não vejo mais isso tão explicitamente sendo falado, assim, né? Essa busca pela excelência, né? Pela conquista na sua respectiva área. Eu acho legal e curioso, assim, inesperado. Muita gente comentou sobre isso, sobre Foi esse. Foi bem legal. E aí, para começar o assunto AI, e até conectando com o que a gente está falando brevemente sobre mídia, um dos pontos da atuação do ator do Brutalista, que foi muito comentado, é até o sotaque dele. E esse sotaque foi maximizado, empoderado, se tornado de alguma maneira melhor por um software de AI, que fortalece o sotaque meio húngaro. Então até teve Olha algum só. tipo de discussão em cima de como essa aplicação tem vindo e no final ela vem para melhorar, né? Mas Ed, vamos lá. Eu fui no Rio de Janeiro para gravar alguns episódios de podcast e eu tive o prazer de conversar com um pesquisador, o Jonatas, e a gente entrou em várias esferas e aí teve uma pergunta que ocupou um espaço legal do episódio que eu queria escutar a sua perspectiva. E eu sei que é uma pergunta que muitos empreendedores, muitas pessoas que estão vendo AI pensam também. E a pergunta é o seguinte: se a forma como as LLMs elas são feitas são olhando o que já aconteceu no passado. Então essa é a base da arquitetura, os dados do passado. Isso significa que a gente sempre vai ter repetições de padrões e a gente não consegue criar nada novo, autoral. Então vou dar um exemplo. Se as LLMs tivessem olhando só os dados antes de 1500, elas provavelmente iam chegar com o resultado, talvez, de que o Sol que o centro do mundo é o planeta Terra, não o Sol, porque era a forma como era avaliado. Como é que você enxerga essas perspectivas e se isso faz sentido, não faz sentido? Então, eu até escrevi, por coincidência, um texto sobre isso muito recentemente, mas eu estava abordando sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva da criação de conteúdo, de escrever texto, uma coisa assim. Então, vamos lá. Tem duas maneiras, assim, tem duas grandes fontes de conhecimento novo. E aí, na minha opinião, a filosofia é minha, então, né, with grain of salt. Mas do jeito como eu penso sobre isso, eu penso que tem duas grandes maneiras, ou duas grandes pilares. Lá é a experimentação. Então, você gera informação nova que você entra em contato com a natureza, ou com o mundo externo a você mesmo. Então, no momento em que você faz um experimento, é quase como se você estivesse cutucando a realidade para extrair informação. Você está extraindo informação nova. Quando você está gerando um experimento, então você vai lá no laboratório e você fala, o que acontece se eu misturar isso com isso aqui? O que acontece se eu colocar essa bactéria nessa condição? O que acontece se eu fizer isso e aquilo? Ou observações da natureza em si, né? Um telescópio que você vai observar, por exemplo. Você tem jeitos de extrair informação da natureza. Isso, nesse caso, ela não é capaz de fazer, né? Ainda. O segundo jeito é através do raciocínio, do pensamento e da indução. Ou seja, o raciocínio no sentido da sua capacidade de extrapolar a partir dos dados que você já tem. Então perceba que muitas descobertas, elas não dependem de dado novo. A descoberta ela é feita muitas vezes através dos dados que já estavam lá, mas ninguém tinha enxergado dentro da informação que a gente tinha uma maneira diferente de enxergar a realidade. Então, nesse caso, a discussão maior é sobre a AI e sobre ela ser capaz de gerar ou não é. Ela é capaz de fazer esse raciocínio? Ela é capaz de extrapolar através dos dados e pensar e raciocinar? Então, pense, por exemplo, um teorema novo matemático, ele não depende de informação externa nova. Você poderia dizer que a AI 1500
mesmo com os dados só de 1500, ela poderia pegar a matemática da época e ir extrapolando até chegar lá na frente. Várias outras áreas, você bate algum limite, mas em várias áreas você consegue extrapolar algumas coisas. Ou seja, mais ou menos assim, a gente tem espaço, que é a informação que a gente tem hoje. E aí, desse espaço, a gente tem um espaço maior, ele está contido no espaço de tudo que a gente pode saber a partir dos dados que a gente tem hoje. Ele é maior do que o que a gente sabe hoje. Porque você pode usar isso aqui como base. Só que ele tem um limite aqui, tem uma fronteira aqui. Que com toda a informação que a gente tem hoje, tem coisas que não tem como você saber. Não tem como você extrapolar para além dessa fronteira. Né? Então, no caso, eu diria que a discussão se a AI seria capaz ou não de gerar coisa nova, dado que se tivesse em 1500, teria os limites das informações contidas em 1500. E aí seria como você falar assim, cara, você pega um gênio e dá para ele em 1500 o tempo todo do mundo e as informações de 1500 e ver onde que ele consegue chegar sem ele conseguir fazer um experimento físico, sem conseguir mexer na realidade, sem nada de novo acontecer. Então é possível, sim, que a AI gere coisas novas, desde que ela seja capaz de raciocinar. A capacidade de raciocinar, a gente poderia dizer, de um ponto de vista computacional, que ela é um processo de computação. Então eu diria o quê? A LLM, ou uma rede neural, não é capaz de produzir conteúdo novo ou informação nova sem que a computação exista, porque não tem informação de graça no universo. Então pensa mais ou menos assim, você tem nos pesos daquela rede, naquela rede existe um tipo de informação. E essa informação ela está conservada. Ela não aumenta nem diminui, uma vez que a rede neural existe. Se você for olhar pelo princípio da ciência da informação, a informação que está contida na rede neural está contida na rede neural, entendeu? Ela não é maior nem menor, ela está ali. Mesmo que em um espaço latente, ela é limitada. Só que aí o que você faz? A LLM ela não é um banco de dados só, porque ela não é só informação guardada, ela também é um computador. Ou seja, ela também computa, ela também pode computar. E aí, o jeito de você gerar informação nova nesse caso, que é a mesma coisa que a gente faz com raciocínio, é através de uma computação. Então, o que é essa computação? Se você tem um problema e a rede neural tem um raciocínio, e ela tenta, ela pensa, ela continua seguindo a partir daquele raciocínio, e ela gera uma solução nova para um problema matemático, por exemplo, aquela solução daquele problema matemático não estava nos pesos da rede necessariamente. Ela gerou. Tá sem som, cara. Acho que tá sem áudio. Foi mal, desculpa, tenho que ficar apertando aqui. Mas o output é diferente do input e basicamente o processo do meio é justamente essa capacidade de raciocínio que, de certa forma, é uma forma de você... É um problema computacional matemático, artes, né? Acho que tem outro... É porque a latência do que ela tinha ali, ela tinha essa capacidade, mas percebe que você está executando esse conhecimento. E aí você poderia dizer que você está computando na hora que ela está fazendo o raciocínio dela. Então é como se ela tivesse, como se tem conhecimento aqui, e aqui você está efetivamente fazendo uma computação para gerar informação nova. No sentido de que ela pode gerar informação nova se ela estiver fazendo uma computação. A computação é necessária, é requisito para que essa informação nova seja gerada, mesmo que a partir daquela informação inicial, ou seja, uma extrapolação daquela informação inicial. Um cálculo, vamos dizer, que é o que a gente faz quando a gente extrapola da informação existente também. Mas da forma como a gente tem hoje, no nível computacional, a gente não tem gerado algo novo, né? Ou você discorda? Depende. Assim, tem algumas demonstrações no sentido de algumas provas de teoremas novos e diferentes, que não tinham sido feitos antes. Então, acho que um trabalho legal nesse sentido é muito o trabalho do pessoal está fazendo, da DeepMind, está fazendo com matemática, por exemplo. Que nome, cara, do paper, mas depois eu te mando. Acho que tem muita gente indo nessa linha. Não há nada que impeça. Uma das grandes revoluções recentes do DeepSeek, dessa questão do reasoning, é por isso que é importante o reasoning, entendeu? É por isso que é tão importante. Porque se ele for capaz de raciocinar de fato e ter esse poder de reasoning, então aí ele vai conseguir extrapolar das informações. E aí ele vai conseguir gerar coisas novas, por exemplo, novos teoremas matemáticos, que é o que muita gente tem trabalhado nesse sentido, por exemplo. Então tem essa parte, tem uma parte que é extrapolação, né, dado a informação que tem. E aí tem outra parte que aí é mais complexa, que é diferente um pouco, que aí é a parte da criatividade, que as duas coisas não são a mesma coisa necessariamente.
Porque a extrapolação, de certa forma, no mundo digital, em alguns aspectos, a gente consegue fazer cenários infinitos, né? Então, por Isso, exemplo, a gente consegue fazer infinitos testes matemáticos, talvez ia ser um gargalo para qualquer matemático, e a gente consegue fazer isso. isso de forma digital. Isso. Só que tem hipóteses e tem coisas que a gente faz, que a gente pensa, que é um pouco fora da distribuição, né? São coisas que você tem um passo ali que sai um pouco da própria distribuição do que você está discutindo e vai para outros lugares diferentes. Acho que esses saltos de raciocínio, esses saltos de geração de ideias é uma coisa diferente, porque uma coisa que você vai fazer, por exemplo, você tem um sample da rede neural, certo? Você vai pedir ele para dar um certo número com as arquiteturas existentes. Você vai pedir ele para te dar hipóteses, que aí tem uma área que eu gosto muito, ainda não tem nome essa área, então eu dei um nome meu, então a Qual é? galera que eu chamo de Science Automation, basicamente, né? Que é o estudo de como você automatiza a ciência, basicamente. Tem vários papers, começou até alguns laboratórios, algumas coisas. A galera que tem mais curiosidade, procure o trabalho do pessoal da Future House, que é um laboratório financiado pelo Eric Schmidt, que era o CEO do Google, etc. Mas eles são um lab, uma non-profit, focada em automatização da ciência, né? Como criar um cientista, né? Um cientista automático AI. O pessoal do Sakana Labs, o nome é ruim em português, mas eles são japoneses, então não é. Então é o Sakana, eu acho, né? Seria talvez a pronúncia correta. É que nem a outra que tem, eu acho que é a Peru AI, então tem um É, nome umas assim coisas, também, as coisas assim, que porque em você traduz e você português, fala assim, pô, mas em português fica feio. português fica feio, né? O pessoal do Sacaná, eles têm vários trabalhos com relação a isso também. Então tem gente trabalhando nesse problema, é uma coisa que os laboratórios todos falam, né? Você pega uma entrevista do Demis Hassabis, ele fala isso, né? Que é uma das coisas mais fantásticas que poderiam acontecer, seria automatizar esse processo de construção de conhecimento científico e tal. Então, um dos problemas aí é a geração de hipóteses e de problemas que implica criatividade, que implica algumas limitações das arquiteturas que a gente tem, né? Se você parar para pensar. Então, se você parar para pensar, se você der um sampling de ideias, ele for gerando só ideias, ele tem um limite de quantas ideias ele vai conseguir gerar distintas, se você parar para pensar. É, até o AlphaFold, né? Se parar pra pensar, de certa forma que o Hassabis e o time da DeepMind ganhou o Nobel da Química por prever algumas estruturas, talvez tenha um pouco desse comportamento, né? O AlphaFold ele vai um pouco mais porque ele não gera hipótese nesse sentido, ele é uma coisa mais, uma ferramenta mais estrutural, assim, né? Uma ferramenta mais de previsão da estrutura das proteínas. Então ele não gera hipótese em si nesse sentido que a gente está falando, como um cientista humano geraria para fazer a pesquisa inteira, né? Ele é mais uma ferramenta que você usaria dentro de um texto maior, vamos dizer assim. Então, essa parte da criatividade em AI, de gerar ideias e sempre de ideias, ainda não é um problema resolvido, não. É um problema que, inclusive, é um dos problemas que eu mais gosto de estudar, inclusive. Eu estou, na verdade, nesse momento, fazendo uma pesquisa de uma ideia minha nesse cenário, que eu acho interessante, assim, como que a gente faz para não convergir nas mesmas ideias. É porque, se você parar para pensar, apenas usando o chat GPT, quem estiver ouvindo pode fazer esse experimento, que é o seguinte. Por que é limitado? A LLM ela tem uma janela de contexto, não tem? Um limite ali máximo que ela pode ver. Então imagina que você está fazendo o seguinte, você vai lá no chat GPT e fala assim, chat GPT, me dá ideias de esse artigo que eu quero escrever. E aí ele vai te dando uma lista. Aí você fala com ele, chat GPT, me dá ideias novas que você ainda não me deu ainda. Aí ele vai te dar mais ideias. Você continua fazendo isso N vezes. Até um momento em que essa listona de ideias vai bater no limite do contexto dele, que é aquela memória que ele tem, memória de curto prazo. Quando você pedir para ele fazer mais ideias depois daquilo, o fato de você ter batido no limite do contexto e você não conseguir colocar todas as ideias naquela lista, implica que as novas ele não vai estar enxergando mais, ou as antigas aqui em cima. Percebe? O que implica que, em algum momento, ele vai começar a repetir. Porque ele não sabe que ele já falou aquela. É como se você tivesse uma memória de curto prazo, se tivesse um Alzheimer, por exemplo, e se só lembra das coisas mais, você não consegue lembrar das últimas coisas, você vai estar fadado a ficar repetindo. Então, você até consegue fazer ele, obrigar ele a gerar coisas novas, considerando o histórico, se você repetir isso, mas chegando nesse limite aqui, em algum momento você não tem mais a garantia de que ele não vai começar a repetir as ideias anteriores, e se você fizer um sample no tempo, você vai ver que a quantidade efetiva de ideias novas vai caindo nesse dataset aqui, se você pegar o dataset todo.
nesse contexto. Tem maneira de se expandir isso? Tem. Aí tem técnicas, tem coisas e tal, mas de um ponto de vista muito didático e fundamental, você vai perceber que um dos problemas é justamente o contexto. Então aí você tem coisas, por exemplo, você tem modelos do Google agora com 1 milhão de tokens do contexto. Então talvez uma das soluções para isso seria, tendo um modelo com um grande contexto, mais extensões, e ele sabendo trabalhar com esse contexto muito bem, talvez ele conseguiria continuar gerando ideias diferentes, porque ele já tem esse contexto gigantesco, né? De coisas que ele já falou antes. Então, ainda é uma área aberta de pesquisa e de estudo. Pode não ser tão... Que engraçado, né? Muitas vezes as coisas mais importantes são as menos faladas. Esse talvez é um dos problemas mais importantes que a gente tem em AI hoje, do ponto de vista de impacto para a humanidade no longo prazo, mas é um problema que a maioria das pessoas nem sabe que existe, que é um problema em si. Mas é um dos problemas mais importantes de todos. Que é o problema da janela de tempo que a gente está analisando a informação ou sincronizando. O problema da AI ser capaz de gerar ideias novas e poucas. O problema da criatividade é um problema. Do Arkesh, né? Que eu sempre confundo quando eu vou falar o nome dele, mas ele fala que ele perguntou para todos e até hoje não tem uma resposta tão clara, né? Sobre a geração de novas ideias. Ainda não se tem uma hipótese tão óbvia, no sentido de que boa parte das ideias que a gente tem não deixa de ser uma recombinação de coisas que a gente vivenciou, de coisas que a gente vê. Boa parte do que eu escrevo, do que você escreve, do que qualquer pessoa escreve, ela tem um blend gigantesco das coisas que a gente vê. E aí é adicionado uma coisa que eu acho que, por enquanto, ainda é a grande barreira do ser humano, que é uma capacidade de entender o texto, de entender o público que a gente está falando, das nossas experiências. A gente tem uma janela muito maior do que a gente tem uma janela muito maior do que o que o modelo é capaz de ter, né? Eu acho que não só uma janela maior, mas se você for parar para pensar, se for estudar um pouco criatividade, pensar um pouco em criatividade, a criatividade tem dois componentes importantes. Para além do que você sabe e do que você pensa, ela tem um componente de aleatoriedade grande. Ela tem um componente de aleatoriedade e ela tem um componente de perturbações externas, que para a gente é muito natural, mas para ela não é muito natural. Porque pensa o seguinte, quando eu estou te dando esse exemplo, que eu estou te dando, você ir pedindo para um LLM iterativamente, me dar novas ideias, diferentes arquitetos, não é assim que funciona o ser humano. Né? Porque isso aí seria o equivalente a você pegar o Lucas, trancar você numa sala, sem nada externo, e ficar te falando, me dá mais ideias, me dá mais ideias, me dá mais ideias, me dá mais ideias. Não é assim que a gente funciona. Você vai viver sua vida e no decorrer da sua vida você vai ler um livro e aí, a partir daquele input que você recebeu do livro, você tem uma outra ideia diferente sobre outra coisa. Às vezes você vai estar conversando com uma pessoa, às vezes você vai estar consumindo alguma coisa. Então, não é só o que você já fez no passado, mas também experiências novas que não estão diretamente relacionadas com aquilo, ou seja, a gente está falando aqui de um experimento ou de uma pesquisa sobre aquele assunto. Outras experiências te trazem uma informação associativa com aquilo ali e te ajudam a te tirar daquele local que você está da exploração. Então, eu vejo isso muito como, do ponto de vista matemático mesmo, né, quando a gente fala de espaço latente, o que a gente fala? A gente fala de espaço, né? Então, é como se tivesse um espaço de todas as ideias possíveis. E você está navegando nesse espaço das ideias possíveis. Se você não tem nada externo, você está seguindo uma direção, talvez você chegue num lugar aqui e pare, ou vá até aqui. Mas se você tem informações externas, às vezes, o livro que você leu vai te tirar dessa rota e te levar para um outro caminho que você não iria naturalmente seguindo o caminho que você estava naquele momento. E eu diria que a analogia que eu faço aí, os gênios são aqueles que mais do que desviam da rota, às vezes parece que o cara teleporta. Entendeu? O espaço está aqui, as pessoas estão caminhando ao redor daqui, e o sujeito some daqui, ele aparece em outro lugar que está do outro lado do planeta, desse espaço. E eu acho que esses saltos, né, são o que é fantástico. Eu estava numa roda uma vez lá em São Francisco, sobre AI, né, uma galera, a gente estava discutindo sobre vários assuntos. Tinha um cara que era físico, e ele me falou um negócio que plantou uma Amazônia na minha cabeça, um pote vago inteiro na minha cabeça. A gente estava conversando e tal,
E a gente está falando sobre essa questão de cientista e tal, sobre AIs, pô, mas imagina um dos argumentos que a galera fala sobre essa curva da AI e exponencial é justamente essa ideia de que a gente conseguiria AIs que seriam capazes de gerar AIs melhores ainda. O que é nada mais, nada menos que isso que a gente está falando. Uma AI capaz de automatizar o processo da ciência em si. E onde que se aplicaria isso, primeiro? Na geração de outras AIs, porque seria o maior ROI se você parar para pensar, né? Mais inteligentes ainda, capazes de gerar mais pesquisa ainda, e você pode aplicar essa mesma pesquisa em outras coisas, etc, etc. Mas aí, uma coisa que muita gente fala, por que que vai ter um descolamento, a gente vai ver um crescimento muito grande da economia, etc. Imagina se você tivesse 1 milhão de cientistas, 10 milhões de cientistas, 100 milhões de cientistas trabalhando. Então, o output de científico seria muito maior. E aí você aceleraria esse processo. Aí o cara fala assim, aí esse cara, né, virou para mim e falou assim, ô Edmar, eu acho que 10 milhões de físicos não fazem um Einstein. Não fazem. Não fazem. Não acho que faz. Não acho que é assim. Eu não acho que a conta seja assim. Porque se você for pegar os físicos, todos os outros normais, e pôr todos eles para trabalhar por não sei quantos anos, eu acho que eles não chegariam nas teorias, talvez. Eu não acho que eles chegariam necessariamente nas teorias. Falei, será? Os outros caras estavam perto na época também, não sei o quê. Não sei, é uma questão aberta. Que pode ser que seja verdade. Sim, sim. Mas é um ponto muito bom, porque talvez se a gente tiver 10 mais 5 milhões de médicos no Brasil, a gente vai resolver todos os problemas decorrentes da falta de acesso à saúde ou do atendimento personalizado, mas não necessariamente a gente vai transformar a medicina. É, Então você meio que leva para uma taxa, para uma mediana, né? Mas talvez a transformação torne essa é. super inteligência em cada área. Porque, tipo assim, tem um jeito social de você enxergar a ciência, falar, a sociedade como uma máquina de busca. Então você poderia pensar que cada cientista, ele é threadzinho de busca que a gente está fazendo para achar uma solução. E você tem 10 milhões de threads e o Einstein foi o thread que acertou, vamos dizer assim. Como se você tivesse, Uma do ponto de thread com vista, poder computacional, né? Tipo, você tem é, aí a capacidade computacional, o QI de cada da um e... sociedade ali. E você poderia argumentar aleatoriamente, se você tem investido uma quantidade gigante de pessoas, e aí que é assim que você veria o resultado. O argumento dele é que existe uma diferença qualitativa, e essa diferença qualitativa implica que 10 mil não faz. Uhum. Aí eu não sei, é difícil saber, mas me plantou uma ótima na minha cabeça, porque minha visão sempre foi essa de, pô, se eu tenho 10 mil cientistas, eu ponho os 10 mil cientistas para trabalhar, esses caras vão chegar mais soluções do que 10, 100 e tal. Ele falou, não depende muito da qualidade dos caras, depende de muita coisa. Depende de muita coisa. Tem uma visão inteira da ciência de que ela é levada para frente por um grupo muito pequeno de, de cientistas, né? Mas aí eu perguntei para ele, mas e se a gente tiver 10 mil Einsteins? Aí sim, né? Mas aí saber que a diferença qualitativa do que faz uma mente normal e uma mente daquela, e o que o cara pode fazer, é porque nos espaços de mentes existem mentes diferentes. É mais ou menos você falar assim, quanta gente não escreveu livros? Você entra num site desse de fanfiction aí, de histórias, etc, etc. 10 mil, 100 mil pessoas escrevendo livros. 100 mil pessoas escrevendo um livro, não sai um Dostoiévski, entendeu? Não sai um Irmãos Karamazov necessariamente porque tem 100 mil pessoas escrevendo. Entendeu? Não sai uma Querina, não sai um negócio desse, entendeu? Então talvez, não. O contra-argumento disso, é uma coisa que eu falei com o pessoal quando eu estava nessa roda, é que é o seguinte, vocês também, só que aí simultaneamente vocês estão subestimando a quantidade. Não sei quem é que falava isso, né? É atribuído ao Stalin, mas eu não sei se é do Stalin, que é a quantidade tem uma qualidade mesmo. Que é o seguinte: tudo bem, você está falando 10 mil, 100 mil, mas se você estiver falando de 1 milhão de, de mentes dessas trabalhando, 10 bilhões. Porque quando a gente fala da evolução de tecnologia e do redução do custo de computação, a gente não vai estar falando de 10 mil mentes, a gente não está falando de 100 mil mentes, a gente vai estar falando de bilhões de mentes focadas em educação. Será que aí não compensa? Será que não gera uma coisa diferente? Será que não tem uma outra maneira de procurar e de navegar esses espaços possíveis?
porque é qualitativamente muito diferente de qualquer coisa. A gente nunca teve 1 bilhão de pessoas, mesmo que medianas, trabalhando num único problema coordenadamente, entendeu? Então a gente não sabe. Mas aí eu acho que entra a pergunta, né? 1 bilhão de pessoas e entra todo aquele aspecto de cada ser humano é único. E aí a pergunta vai ser, o quanto cada AI agent, ou sei lá qual nome que vai ser dado, é único. Então, porque a gente é único, talvez pela nossa memória, pela nossa experiência, por alguma coisa que a gente não consegue explicar. O quanto cada um desses vai ser único, porque hoje é um modelo de predição, né? Então acho que talvez aí vai entrar essa pergunta. Então, talvez o valor de uma pessoa é muito diferente no sentido de gerar um insight, talvez seja completamente diferente do valor de um AI agent. Acho que são essas perguntas que vai surgir. Mas você pode setar cada uma dessas mentes começando de um lugar diferente. Esse é o ponto. Se cada um tiver. Porque, por exemplo, aí vai ser talvez uma mente mais criativa, outra mais matemática, outra com outras experiências. Eu entendo isso. Talvez vai ser cada um personalizado para ser único. Você começa, mesmo com as LLMs hoje, se você reparar, por exemplo, se você der um prompt, aí tem uma área inteira de estudo disso, né? De fazer testes sociais e testes de personalidade com as LLMs. Não sei se você já viu alguma coisa disso, mas tem muita gente que estuda isso hoje. E aí você pede ela para fazer um roleplay de um personagem, e a partir desse personagem ela vai dar respostas diferentes. Entendeu? Você vai para outros caminhos e dá outras informações, você consegue hoje, ainda que de uma maneira muito primitiva, vamos dizer assim, gerar esse setup diferente e as informações que ela receber diferentes. Então, assim, ainda é uma questão muito aberta, eu diria, porque é o tipo de experimento que a gente nunca pôde fazer como ser humano, porque a gente não tem recurso para isso. Que faz mais diferença, né? 10 mil pessoas ali, ou precisa realmente de um gênio que é diferente de todo mundo? É uma pergunta, tipo assim, é uma pergunta da filosofia, da ciência, que tem muitos anos e que ela é mais complexa do que, assim, na história, por exemplo. Na história você tem duas teorias, né? Grandes, né? Você tem a teoria dos grandes homens e você tem uma teoria mais social da história. Uma interpretação da história, você diz assim, as condições sociais e históricas daquela sociedade e daquele momento fizeram surgir o Hitler. Ou seja, o Hitler é um produto inerente daquelas forças históricas do que estava acontecendo ali. E se não fosse o Hitler, seria outro cara. Ou o Napoleão apareceu dado as conjunturas históricas e o que estava acontecendo ali, mas o importante é a conjuntura histórica do momento social. E os personagens, eles são fruto e eles são um efeito colateral e um fruto dessas forças sociais que estão acontecendo. E tem uma outra teoria, muito menos usada hoje, inclusive, academicamente, que é a teoria dos grandes homens da história. Que a história se move um grande homem de cada vez. E esses grandes homens forçam o ciclo da história. Ou seja, o Napoleão ele mudou o ciclo da história e não foi um produto do ciclo da história que estava acontecendo no seu respectivo momento. Isso aí, essa dicotomia você pode espraiar para várias áreas, entendeu? Volta até o exemplo lá que a gente tava falando do ator do Duna, de ele falar assim, eu quero ser um dos grandes, ou seja lá o que for. Acho que entra, obviamente é um contexto completamente diferente, né? Mas acho que a gente como sociedade sempre pensou no contexto dos grandes homens ou das grandes pessoas de forma geral, grandes mulheres, enfim. E talvez esse discurso foi se afastando um pouco mais recentemente, dado contextos. Não sei, não tenho resposta. Mais uma última provocação de a gente mudar para o próximo, aí se você quiser complementar, super bem-vindo. Mas, cara, o prompt de uma pessoa é um prompt muito complexo. De uma mãe carregar 9 meses na barriga, a criança sair, ter a criação dos pais, ter todo o ambiente externo. Assim, é um prompt difícil de replicar. Vai replicar. O prompt é dos mais complexos que existem. Tá no ciclo menstrual, tá dando certo. Um prompt longo e intenso das pessoas. Porra. Porém, isso aí ainda isso aí também é uma discussão, viu? Muito grande, tá? Isso aí também tem dois lados de uma moeda que eu não sei de qual que eu tô também. Existe uma analogia abstrata quando você pensa do ser humano, você pensa em todas as suas vivências, tudo que você fez, tudo que você viveu, e esse prompt como um todo, que eu concordo com você que ela é bastante complexo. E a sua própria vivência, talvez a sua subjetividade. Tem uma outra abordagem de olhar isso, né, que aí é de fora para dentro, que é pensar assim, esquece, vamos analisar esse ser humano como uma caixa fechada.
esquece que ele tem uma subjetividade interna, ele só tem inputs e outputs. O quão variável de fato são os outputs dados os inputs. E aí o argumento é que muitas pessoas são muito mais previsíveis do que essa complexidade toda da sua própria criação. Porque se você falar assim, uma coisa é falar assim, vou repetir passo a passo a criação desse indivíduo, toda essa complexidade da família, de tudo que ele fez. E aí é um sistema extremamente complexo se você está pegando a informação toda daquele indivíduo. Mas uma outra análise é falar assim, mas como ele se comporta? Se a gente fosse modelar ele como sistema que recebe um input e faz um output, será que ele é tão complexo assim? Precisa de toda essa informação? Ou você consegue reduzir a uma quantidade de informação muito menor os inputs e outputs que aquele indivíduo é programado no dia a dia? Porque aí você entra numa questão muito mais interessante no sentido assim, o quão previsível você é? Porque essa complexidade toda não implica necessariamente que você não seja previsível. Implica que você tem uma história muito grande. Se for assim, a sua história ela não é previsível nesse aspecto, mas o seu comportamento talvez o seja. Dado uma série pequena uma série menor vamos dizer assim, de características, você teria um modelo extremamente preditivo do comportamento desse indivíduo. Então, existe também essa gente que acredita nisso, que as pessoas não são tão profundas assim, no sentido de, se você for olhar pelo comportamento delas, no final das contas, o comportamento delas é bastante previsível, ou mais previsível do que essa complexidade toda implicaria. Eu entendo, eu concordo, eu não tenho um take forte, mas a minha visão inicial, meu primeiro pensamento é, de fato, as pessoas, isso se encaixa na maior parte das pessoas e a gente conseguiria ter uma previsibilidade alta de como ela vai se comportar ou de quem ela é. Mas aí volta aquela questão da criatividade, da questão da aleatoriedade e de dispersões randômicas. E aí tem pessoas que elas trazem uma aleatoriedade completamente diferente e elas dissociam o espaço-tempo, a criação, com o que ela é. E às vezes as pessoas são as pessoas que determinam o que a sociedade vai ser. Eu acho que o que eu vejo, que também não é um take muito forte, que essa carga única que todo mundo tem é uma carga única potencial. É como se fosse uma energia potencial de cada indivíduo, que aquele indivíduo ele tem uma capacidade, dado a unicidade da sua vida, de ir para caminhos muito diferentes e dado inputs. Devido a um certo condicionamento social e estrutural de onde você vive, de todo aquele espaço de pessoas possíveis que você poderia ser, ações possíveis que você pode tomar, as ações reais e viáveis do dia a dia ficam reduzidas a um espaço extremamente reduzido do que você poderia ser na sua totalidade, dado essa experiência única que, que você estava se referindo. Mas, enfim, por séculos, essas questões foram questões difíceis de resolver, impossíveis de resolver, questões discutidas por dois tipos de gente muito inteligente e gente muito bêbada. Acho que são dois tipos de gente que sempre discutiram essas questões. Os dois tipos ao longo da história da humanidade, os bêbados e os filósofos sempre discutiram essas questões. Mas eu acho que agora, com a AI, talvez, a gente vai ter respostas de verdade para essas perguntas, sabe? Isso que eu acho muito legal de você pensar. Talvez essa é a última. Essa é a minha impressão, essa é a última resposta. Talvez esteja entre as últimas. Talvez seja a última. Talvez essa é a última. Mas animal, vamos. O papo tava tão bom, a gente acabou usando um tempo legal para falar disso, mas valia a pena. Bora falar da Nvidia, do GTC que aconteceu essa semana, que eu acho que tem muita coisa legal. Qual foi a sua impressão? Então, galera, só dando texto para quem tá ouvindo aqui, essa semana teve o evento da Nvidia e o GTC é uma conferência global sobre AI. Eu não sei, você acompanhava antigamente as do Steve Jobs, com certeza, né? Sim, sim, sim. Hoje você acha que essa é a maior ou os releases da OpenAI também estão muito fortes? Como é que você está pensando? Eu acho que os livros da OpenAI estão muito fortes, mas eu acho que a galera fica mais ansiosa, talvez, pelo GTC, eu acho. É que Porque tem mais data, né? coisas junto. Tem uma data e tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Etc. Acho que para a galera da área, eu acho que
o GDC acaba sendo uma coisa muito legal de se ver, assim. Principalmente agora com a importância tão grande dos chips da NVIDIA para a indústria como um todo, né? Eu acho que esse tem sido... E é legal um pouco para ver para onde que a indústria está indo, né, também. Um pouco quanto que está evoluindo, quão rápido os chips estão indo, etc. Eu acho que a OpenAI vai acabar tendo um evento deles tanta atenção quanto, se eles, né, padronizarem ali um evento, etc. Todo mundo fica na expectativa. Mas eu acho que a cadência é um pouco diferente, né, de eventos de release. A da OpenAI é um release meio não de última hora, assim, mas é 10 dias antes eles avisam, porque como o modelo está tendo tanta evolução tão rápida, né, eles precisam lançar, não tem tempo de organizar um evento como a NVIDIA faz, o GTC. E o que mais te surpreendeu? Cara, eu achei muito legal esse, esse push que a NVIDIA está fazendo em robótica, que é uma coisa que eu gosto bastante de olhar. Acho que me surpreendeu o Groot, que é o modelo fundacional deles para robótica. Acho que é importante salientar que o Jensen, um ano e pouco atrás, já vinha falando bastante de robótica, já vinham demonstrando um movimento para esse lado, né? O Isaac é a plataforma deles de simulação de robôs e para treinar e gerar dados, né, para robótica. Eles estão indo nessa linha, que é uma coisa que exige muita computação e exige muita coisa nesse sentido, principalmente para a indústria, etc. E agora eles já estavam fazendo parceria com várias empresas de robótica, principalmente essa parte de robótica humanoide, que recentemente tem capturado a imaginação de todo mundo no Vale, etc. Então, eles estão muito... Eu achei, vamos dizer assim, eu achei muito agressivo e muito inteligente da parte da NVIDIA, porque essa é a segunda parte da equação, para além dos modelos fundacionais de LLMs, etc. Porque de um lado a equação você está, no limite, você está automatizando e acelerando a automatização do trabalho que as pessoas fazem na frente do computador, né? E do outro lado, que é a robótica, você está fazendo automação do trabalho físico que as pessoas fazem nas fábricas, nas casas e nas ruas. E o fato deles se movimentarem tão agressivamente dentro da robótica implica uma visão de longo prazo de futuro de que eles querem ser os líderes nos dois. Porque poderia ter surgido a alternativa específica para a robótica se eles tivessem deixado de lado. Eu enxergo esse movimento do Jensen, da NVIDIA, queria até ver o que você pensa sobre isso, uma coisa assim. Ele não vai deixar acontecer com a NVIDIA, de certo modo, ou não sem lutar, com o que aconteceu com a Intel, em alguns aspectos. E o que eu estou falando com a Intel? Eu não estou falando agora da Intel ter sido lascado. Eu estou falando da Intel da época que o Steve Jobs pediu para eles fazerem o processador do iPhone e eles perderam a onda do mobile totalmente. A arquitetura ARM tomar conta, deixaram a Qualcomm pegar o mercado, né? E a Apple eventualmente ter seus próprios chips, né? Até eventualmente fez com que eles fizessem a série, etc. Ou seja, por quê? Porque os celulares demandavam um tipo diferente de processador, um tipo diferente de coisa. Tinha a questão toda da energia, etc, etc. Então os robôs também vão demandar algumas coisas diferentes eventualmente. Tanto no deploy do robô, quanto no treinamento dos robôs, né? O treinamento vai ser um pouco mais parecido, mas o deploy deles e a inferência é outra coisa. Então, para não ter uma outra alternativa, e mesmo que tenha, eles já vão entrar de sola competindo, de serem a plataforma preferida para os robôs. E a robótica tem uma particularidade ali que as pessoas não pensam muitas vezes, que é a latência. A latência é uma coisa muito importante no mundo real, que é uma coisa que a gente não pensa no mundo digital. Então, eu estou aqui no meu computador, e aí eu estou usando o GPU da NVIDIA num servidor lá da Amazon, não sei lá onde, e estou processando e estou fazendo. Cara, a latência não faz muita diferença, a latência é minúscula aqui do que eu estou fazendo aqui. Agora, se eu tenho um robô que está numa fábrica fazendo negócio, e aí essa latência do sinal sair do robô, ir para um servidor, não sei na onde, processar e voltar para o robô dar a resposta, difícil, dependendo do que for, dependendo do tipo de atividade, dependendo da velocidade de resposta que o robô tem que ter. Então, para muita coisa, o processamento tem que ser local. O que implica o processamento ser local? O processamento ser local implica algumas vantagens de custo e de escala que existem em você montar um servidor. E o mesmo servidor servir para computação de modelos diferentes, coisas diferentes, não existe tanto no físico. O que é bom para a NVIDIA.
Porque se você precisar de um chip em cada robô, Sim. qual chip vai ser? De quem vai ser? Se a gente precisar de 100 milhões de robôs, 1 bilhão de robôs fazendo o trabalho, o que vai estar no cérebro desses robôs? Eles vão estar necessariamente conectando na internet, processando lá, a menos que a gente ache uma maneira ultra high bandwidth de transferência. O jeito de pensar nisso é você pensar nos carros autônomos. A computação do carro autônomo está no carro. E como que você vai ter um carro que você vai mandar para a internet o sinal de tudo que ele está fazendo para decidir em direção a uma coisa que às vezes precisa de microsegundo de tomada de decisão, para você desviar de alguém, para você não bater em alguma coisa. Não dá. Não dá para você arriscar ter essa latência da rede. Então você precisa ter on loco. A menos, é claro, que a gente desenvolva tecnologias de baixa latência, e tem muita coisa. Aí pode ser que aconteça, realmente aconteça, mas a gente ainda não tem. Então, para a NVIDIA, no caso dos robôs, tem essa vantagem do treinamento, que é a questão de ganhar muito dinheiro com o server farms, tem essa questão toda da inferência, que pode ir ou pode não ir para eles, dependendo da situação. Mas dos robôs no mundo físico, os chips que tem que ir, eles podem ter uma grande vantagem, entendeu? Eles podem fazer mais dinheiro até, talvez, com isso do que o mercado endereçável deles hoje. Porque todos os robôs vão precisar de algum tipo de processamento para poder fazer. Tem Sem dúvida. paradoxo na robótica que a gente chama de paradoxo de Maravox, se não me engano, que é o quão computacionalmente intenso são as coisas físicas que a gente faz com muita simplicidade. Tipo pegar um copo, tipo manipular um objeto. É muita computação que está acontecendo para isso acontecer, entendeu? E essa demanda gigantesca é uma demanda clara de chips para eles, entendeu? Então eu acho que é muito nessa linha se proteger de não perder a próxima grande onda, talvez. Eu acho que essa é a estratégia. Quando a gente olha a história da NVIDIA, eu acho que se tem uma coisa que o Jensen fez muito bem é surfar S-curves, né? Então ele sempre teve diante de S-curves, algumas deram certo, outras não, mas se você olha toda a história com gaming, depois se você olha até a história com Web3 e cripto, que acabou que payoff em partes, né? Mas acho que e agora com AI, e agora com robótica. Mas ele sempre teve uma estrutura sólida e ele sempre foi atrás dessas próximas grandes ondas. Porque o momento, quando a indústria está surgindo no começo dessa curva, é muito diferente do momento quando ela está madura, né? E como você falou, o que está acontecendo agora em robótica e a forma como ele visualiza e como ele tem... Eu acho que tem uma das maiores oportunidades para ele surfar e para ele não cometer o mesmo erro. E aí tem uma questão interessante, porque as empresas de hoje aparentemente não estão fazendo os mesmos erros que as empresas da última geração fizeram. Eu acho que o dilema dos inovadores ficou muito mais claro. E essas empresas reinvestem basicamente os earnings, formas de se defender dessa inovação tão rápida. Eu acho que ali naquele primeiro ciclo da inovação, a inovação foi tão rápida, a coisa da coisa tinha tão pouca história que a maior parte muitas empresas se enrolaram nisso, né? Então tem algo muito interessante. E aí, Ed, eu tenho uma pergunta para você. Eu lembro quando a gente fez o primeiro podcast do Sunday Drops, um ponto legal que você trouxe foi aquela questão da evolução da AI e o quanto os modelos, os LLMs, eles saíram de antigamente conseguir categorizar o que era um gato, e ele deu um mega salto quântico de evolução quando vê um modelo que ele tem uma categorização geral. Quando a gente olha o Groot, que a NVIDIA está lançando, é algo nessa linha? Explico. Antigamente você tinha modelos feitos para o robô fazer uma pizza, né? Até teve uma empresa que captou uma grana fazendo isso. Sim. E agora, o que está acontecendo nesse mundo, surgindo cada vez mais modelos LLMs para humanoides, para os robôs, é setar uma base, assim como o GPT e os outros modelos setaram. Você acha que é esse o momento? Eu acho que agora a gente chama de modelos fundacionais, né, o que a gente teve nos modelos de linguagem, né? E a ideia do modelo fundacional é basicamente a ideia de que você vai pegar um modelo pronto e vai continuar treinando ele para fazer tarefas específicas. A robótica está indo para esse caminho de ter esses modelos prontos, que você usa como fundação, daí o nome mesmo, para treinar em cima para suas tarefas específicas. Por que isso é interessante no sentido da robótica aí? O que são esses modelos? Assim? Esses modelos, a maioria deles é o que a gente chama de um VLA, ou VLA, Vision Language Action Models. Então, ele é um modelo, ele é LLM, mas ele é mais que LLM.
Ele é VLM com actions. O VLM é um Vision Language Model. Por exemplo, o GPT-4o, ele não é um LLM. Ele é um modelo de visão e linguagem. Ele é mais do que um modelo de visão e linguagem, ele é um modelo de visão, áudio e linguagem. Ele já não é o LLM mais, já tem um tempo. As pessoas continuam falando LLM, mas tecnicamente ele não é um LLM, porque ele não é um modelo de linguagem, ele é um modelo de visão, no caso dele, áudio e linguagem, texto, né, no caso. Então, a VLM, ela é Vision Language Model, né? Os modelos multimodais que a gente fala aí, né? Que tem modos diferentes de entrada, né? E o que que é o VLA? O VLA, ele é um modelo que ele tem visão, ele tem linguagem, ele tem ações. Essas ações são o que ele vai estar fazendo, controlando um robô, controlando alguma entidade específica. Então, eles têm imagens, então eles estão vendo as coisas acontecendo, e eles recebem também informação linguística, e eles conseguem fazer output de informações linguísticas, de informações de imagem e de ações. Então, a ideia toda do que a gente está percebendo com esses modelos é que, por exemplo, uma coisa que a gente não imaginava, por exemplo, é que combinar essas ações com linguagem, com visão, seria uma coisa que daria certo, vamos dizer assim. Acho que o Google foi muito pioneiro nisso, né? Acho que o Google foi um dos grandes, para variar, né? Mais uma vez, né? Mais uma história do Google Mais uma sendo. vez, para dizer que o Google é um puta pioneiro, né, nessa área de controle, de usar visão e linguagem para gerar os modelos. E agora a gente está começando a ter uma leva de modelos fundacionais que combina essas modalidades. Então, o Google tem o modelo deles, né, os RTs. Tem uma empresa muito legal que chama Physical Intelligence, inclusive lançou o deles como open source recentemente, que é o P0, tem pouquíssimas semanas, um mês e pouco. E agora o Groot da NVIDIA, seguindo essa mesma linha, né? O Groot provavelmente sendo estado de arte agora nessa linha. Por que que isso é importante? Por que que isso marca um momento interessante da existência desses modelos, assim? É porque antes a gente estava na fase em robótica, que era aquela fase sem o modelo fundacional, então você tem que treinar o modelo do zero para ele aprender a pegar um objeto, a fazer uma coisa, a se adaptar, né? E aí, com o modelo fundacional, esse modelo já aprendeu um monte de coisa ali dentro. Então é mais fácil você dar a próxima etapa, né, de aprender uma tarefa específica. Alguns subdetalhes é que robótica é muito mais complicado e muito mais difícil do que linguagem ou qualquer outra coisa. A realidade, cara, ela é cruel. Por que que robótica é difícil? Sempre foi muito difícil. Vou te dar um exemplo simples, assim, que já aconteceu, já participei de projetos que aconteceu. Você tem um robô. Seu laboratório tem um robô. Você treina dele lá de machine learning, de controle e tal do robô. Aí depois, por algum motivo, a plataforma que você está usando aquele robô, você faz um upgrade para uma versão nova do robô. O modelo já não funciona mais. Funciona mais. Porque o ângulo do robô é diferente, porque o atuador do robô é diferente, porque o motor, porque o kinematics do robô mudou alguma coisa, ele já não funciona mais aquele modelo do jeito que funcionava antes. Então, a realidade ela tem dificuldades, situações muito complicadas no mundo não simulado. Só que o que é legal do que a galera está fazendo agora? Com o F-Zero e com todos esses outros caras. Que eles usam os modelos fundacionais e treinam em vários tipos de robôs diferentes, com tipos de movimentos diferentes, com tipo de coisas diferentes. E aí o modelo vai começando a aprender uma teoria geral do controle, entre aspas, que ajuda ele a aprender a se virar com tipos diferentes de robô e estruturas diferentes. Não é que resolve o problema 100%, mas essa base, essa inteligência básica, permite que ele tenha uma especialização com maior facilidade. E como a NVIDIA e tem toda a infraestrutura do mundo e vários tipos de robôs do mundo, eles foram treinar esse modelo fundacional dele em vários tipos diferentes de robô. E aí, o modelo base, ele já é um modelo que ele controla vários robôs diferentes. Ele não controla um robô só, ele não sabe controlar um robô, ele sabe controlar tipos diferentes de robô e, portanto, ele tem uma base mais forte, né? É, porque esse é um ponto muito relevante, porque tudo que envolve o mundo físico e robôs, eles exigem, eles têm
maior predominância de modelos que são verticalmente integrados, né? Então lembro no período de Pitanga, olhando empresas Deep Tech lá atrás, outro momento, a gente olhava a empresa que tinha um software, talvez, para analisar comportamento via câmeras. E a primeira pergunta é, beleza, mas com qual câmera você consegue integrar? Porque justamente tem esse problema, cada uma tem uma particularidade muito específica. Então, se esse modelo fundacional conseguir de fato trabalhar com diferentes sistemas, esse tem um valor gigantesco, né? Senão, a Nvidia pode se tornar uma consumer company no futuro. Tipo, pode ser que ela seja a consumer, provavelmente não, ela aparentemente não tem vocação para isso, mas pode ser que ela se torne uma consumer company, porque olha a Tesla, né, que talvez seja a maior referência. Existe uma predominância de modelos verticalmente integrados quando se está falando do mundo real, do mundo dos átomos. Eu acho que eles estão numa posição muito legal, porque o que acontece? Teve uma explosão muito grande de empresas de robótica, principalmente humanoide recente, né? Então, tem A várias empresas. Figure tem A algumas bem legais. Figure, várias empresas e tal. E aí, parte da vantagem dessas empresas, todo mundo estava em uma teoria que treinando seus próprios modelos, né? Igual o OpenAI, etc, etc. O que a NVIDIA está fazendo com isso, do ponto de vista estratégico? É meio uma teoria de terra arrasada, sacou? Você está comoditizando o seu complemento. Se eu quero vender chip e se eu quero vender que tenha mais robôs, que tenha 30, que tenha 50 empresas de robô, doze mera, eu não quero que o diferencial seja o software. Eu quero que o diferencial não seja o software, porque eu sou hardware. Quanto mais barato for o software, quanto mais fácil, quanto mais disponível for o software, melhor para mim, que eu vendo mais chip. Essa é a perspectiva, entendeu? Então, gerando um modelo fundacional poderoso, que é até melhor do que qualquer uma, talvez. Tipo assim, vai ser difícil para qualquer uma dessas startups, mesmo as muito bem financiadas, fazer um modelo fundacional de robótica melhor do que o da NVIDIA, entendeu? Eles vão ter dificuldade de se diferenciar na camada de modelo fundacional. Porque qualquer cara com quem eles forem competir, o cara já vai ter a base do modelo da NVIDIA, e se todo mundo começar a usar dados no mesmo formato, você tem um efeito de rede ali extremamente poderoso entre universidades, robistas, e muita gente que fica difícil. Porque o que é o maior gargalo da robótica? Ao contrário das LLMs, certos aspectos, né? Muita gente ainda acha isso um gargalo para a LLM para os próximos passos, mas não foi um gargalo até agora. É dado. A quantidade de texto que a gente tem na internet, quantidade de vídeo do YouTube, é uma quantidade massiva de dados. E foi isso que permitiu que a gente tivesse essas LLMs hoje. A internet nos permitiu essa quantidade vastíssima de dados, portanto a gente tem isso hoje. Para a robótica não é verdade. Sim. Coletar dados é um grande gargalo na robótica. Um grande gargalo. Tecnicamente, tem vários estudos de como que você diminui esse custo. Porque como que você ensina o robô a fazer as coisas se você não tem dados suficientes das atividades, entendeu? Então, uma das coisas que a NVIDIA trabalha é os simuladores, né? Tem essa coisa do Sim to Real, que você treina o robô na simulação e tenta transferir aquilo para a realidade, mas nunca a transferência é 100%. Porque a realidade tem um grau de detalhe completamente diferente, mas tem essa área de simular e tudo mais, e tem a área de captura. O que é a área de captura? Então você vai ter um cara que ele controla o robô para fazer aquela atividade e você captura o dado. Como que foi treinado esse modelo da NVIDIA? Em parte simulação, mas em parte dados capturados. Alguém teve, por exemplo, você vai ensinar o robô a colocar o objeto não sei na onde. Alguém, um humano, controlou esse robô para fazer isso, N vezes. E aí você salva aquele dado. Você está salvando a câmera, você está vendo e você está usando esse dado aqui. Você usa esses datasets e você aprende. Então, é um gargalo a captura de dados. E aí, justamente porque é um gargalo a captura de dados, mais até do que é em outras áreas de machine learning, que os modelos fundacionais são ainda mais valiosos. Por quê? Porque se você tem um modelo fundacional, para você treinar ele para a sua tarefa específica, você precisa de menos repetições do que se tivesse do zero. Então, às vezes, por exemplo, eu tô com um startup, eu queria fazer o robô fazer uma determinada atividade lá, eu estou treinando ele para dobrar roupa. A quantidade de dados de repetição daquilo que eu tenho que fazer sozinho, do zero, eu ia ter que coletar muito mais dados, mais episódios, né, de eu fazendo isso, controlando o robô manualmente, do que se eu tenho um modelo fundacional e em cima dele eu coloco os meus episódios. Então, eu acho que essa redução é uma coisa que é meio contraintuitiva, que, por exemplo, você pensa no modelo fundacional, você não pensa nisso. Mas o modelo fundacional não é só uma maneira de você ter melhores resultados, é uma maneira de você precisar também de menos dados. E o precisar de menos dados é uma vantagem para a indústria inteira.
principalmente para os pequenos, para startups, para laboratórios, para faculdades, que um custo menor de coleta de dados, que é uma parte cara de fazer, ajuda todo mundo. Então, eu acho que esse, essa potencialidade, vamos dizer assim, dos modelos fundacionais robótica, traz isso. Simultaneamente, vai ter uma dinâmica, num primeiro momento, diferente do que a gente teve com as LLMs, que é importante, eu acho, fazer essa distinção. No caso das LLMs, a gente tem uma distinção muito peculiar, que é com os modelos open source que a gente tem e os modelos menores que a gente tem, que é o que uma pessoa menor consegue fazer o fine tuning, ele muitas vezes tem dificuldade de bater o desempenho de um modelo grande out of the box. Calma que eu vou explicar isso. Pensa o seguinte, eu tenho disponível no mercado um modelo grande tipo GPT-4 ou Claude 3.7 no API. Out of the box, ele tem uma performance X na minha tarefa. Aí eu vou pegar um modelo fundacional e vou treinar ele naquela minha tarefa. Essa lógica toda pertence. Só que eu sou uma startup. E aí eu não vou pegar um modelo de 400 bilhões de parâmetros. Eu não tenho condições de sequer fazer o fine tuning. Eu não estou nem falando de treinar o modelo do zero. Eu não consigo nem pegar o Llama 400 bilhões de parâmetros e fazer um fine tuning. Eu não consigo pegar o DeepSeek 600 bilhões de parâmetros e fazer um fine tuning. Eu vou pegar um de 7 bilhões. Eu vou pegar o de 70 bilhões no máximo. E muitas vezes o ganho de performance que eu tenho fazendo fine tuning num modelo menor com os meus dados é muito parecido com a performance que o modelo grande tem sem ter tido fine tuning naquela tarefa. E aí isso cria um incentivo grande para eu fazer o fine tuning. Uhum. Porque aí o fine tuning faz mais sentido às vezes para reduzir custo, né? Às vezes eu vou conseguir treinar um modelo menor, Melhorar fazer um pouquinho a acurácia, fazer alguma coisa, mas não para. não vai ser muitas vezes uma game changer, muitas vezes, entendeu? Pegando um modelo de 7 bilhões de parâmetros e treinando ele. Às vezes, mesmo fine tuning ele, pegando um modelo de 7 bilhões de parâmetros e fazendo muito fine tuning nele, você não consegue chegar no desempenho do modelo grande sem fine tuning para aquela tarefa específica para muita coisa, entendeu? Vou te dar um exemplo de uma das coisas que a gente mais usa é hoje, código. Cara, você pode pegar um modelo de 7 bilhões de parâmetros e fazer muito fine tuning nele. Ele não vai ser melhor que o Claude 3.7, cara, para fazer código. Não vai, bicho. Vai muito difícil. Talvez com as tarefas muito específicas e coisas do tipo. Né? Ou seja, a própria generalidade desses modelos grandes e o desempenho deles torna o fine-tuning uma coisa não tão interessante assim. Tem casos que é importante, você já tem um caso de uso muito específico, você vai falar assim, classificação, você está fazendo um subcaso muito específico. Mas para competir no estado da arte, dificilmente você vai ter o estado da arte. Você pega, por exemplo, o estado da arte hoje em AI. Nenhum daquilo lá é um fine-tuning aberto específico. Você vai pegar os grandes modelos como estado da arte, porque os modelos são gigantes e é difícil você fazer isso em um laboratório, uma startup vai fazer. Então, tem essa diferença. Qual que é a diferença? Qual que é a lógica diferente agora? Os modelos fundacionais de robótica são pequenos, comparado com os modelos. O Groot não é do tamanho do GPT, entendeu? Ele é muito menor, mas muito menor. Tem motivo para isso. O motivo desses modelos serem menores é porque muitas vezes eles têm que rodar no próprio robô ou em alguma coisa um loco ali, né? Computador local. Eles não podem ser gigantescos fora rodando muitas vezes. Então você tem uma limitação computacional do que é. Por exemplo, tem um robô daqueles humanoides, da Boston Dynamics, da Figure. O modelo tem que rodar no robô, cara. No momento ele vai ter que rodar no robô. Isso implica que ele tem que ser menor. E se ele é menor, um fine tuning faz mais diferença. Porque ele é menos geral vale também. Mais. Vale mais. Então, pensando alto aqui, e até interessante quando você olha a forma que o NVIDIA apresentou e vem apresentando, né? Ele até apresenta com aquelas luvas e alguém fazendo alguma coisa industrial, testando. E eu acho que ali já dá um indício da importância de como eles estão pensando na captura. Isso. É isso que eu tinha enganado, mas eu penso que talvez um dia eu vou comprar um robô, ele vai chegar na minha casa e talvez eu, dentro de casa, eu vou ensinar para ele algumas tasks que são importantes aqui. Isso. Então,
Eu vou fazer o fine tuning propriamente em casa, usando uma captura, falando assim, olha, essa roupa vai para esse lugar. O prato aqui funciona desse jeito porque o mundo é muito mais complexo, mas vai ser muito mais adaptável ao meu caso. O que vai acontecer, provavelmente ele vai conseguir fazer out of the box muita coisa, e às vezes você vai ver uma ou outra coisa que ele não consegue fazer e você vai dar aquela ajuda, coletando mais dados, talvez, para aquela tarefa, né? No caso de um robô, no caso da indústria, para muitas tarefas muito mais específicas da indústria, manuais, etc., você vai ter que ter múltiplos movimentos diferentes para treinar e para mostrar que ele é capaz. Mas uma vez que você tem ele e que você é capaz de fazer o fine tuning, você tem uma diferença maior, eu acho. Uma ajuda maior ali do fine tuning. E o fato do modelo ser menor implica também que você tem mais gente capaz de fazer o fine tuning. E eu acho que a interação vai ser maior humana aqui também, em alguns sentidos, né? Eu acho que até o Jensen ele fala isso, ele fala da indústria do futuro, ele fala um pouco de humano, porque vai ter um pouco mais human in the loop, dado que Isso. são tarefas presenciais, e o dado vale cada vez mais aqui, né? Então é isso que você está falando, assim, o valor do dado, de quem consegue capturar, e aí eu acho que palmas para Elon Musk também, que vem pensando isso há muito tempo, por isso que hoje Tesla está liderando essa questão do carro autônomo e Eles têm algumas muito dado. outras. Então, desde Só sempre. que a questão toda da robótica e o fato de eles estarem fazendo isso como open source capturando é que, assim, a gente não tem o equivalente à internet da robótica, dos dados de robótica, entendeu? A gente não tem esse equivalente de bilhões de dados de robô operando para você usar, entendeu? E como você não tem isso, esses dados vão ter que vir de algum lugar. E aí eu acho que vai ser um movimento grande de tanto a melhora da melhora de coleta de dados, da melhora de simulação também. As simulações estão ficando cada vez melhores, mas ainda não resolve o problema sem você ter o dado real, né? Você pode gerar dados sintéticos, inclusive as próprias AIs estão ajudando você gerar simulações cada vez melhores, né? Para poder treinar os robôs dentro da simulação, mas você ainda precisa de, de dados para poder transferir. Eu acho que é um momento interessante. Eu acho que essa jogada toda dos robôs vai ser uma coisa interessante. Eu acho que vai ser a impressão que eu estou tendo nesse momento é que esse mercado vai acabar evoluindo para parecer um pouco o mercado de carro, sabe? Vai ter muitos players competindo por um tempo, muita gente fazendo robôs diferentes, vendendo robôs diferentes. Não me parece que vai ser um mercado que vai evoluir para um winner takes all, tipo o telefone, por exemplo. Porque o efeito de rede não é tão simples assim. Uma vez que você tem esses modelos e que você seja capaz de fazer, tipo assim, o Android dos robôs, que pode ser esse Groot, vamos dizer assim, ou pelo menos da base do sistema básico, ele tem um efeito de rede poderoso open source que talvez seja difícil um single player conseguir superar. Entendeu? Eu acho que vai ser bem interessante o movimento. Talvez vai ter uma oportunidade gigantesca, talvez das próprias empresas que já fazem maquinários. Se você olhar a forma como a indústria ela é feita, a gente vê que é um takes most, tem um long tail gigantesco, porque cada robô, cada processo, cada robô é. Então, talvez aqui vai seguir essa mesma lógica da especialização, pelo menos por um tempo, né? Até essa evolução dos modelos fundacionais. Mas a lógica da especialização e esse wrapper, que é muito mais complexo, acho que ganha ainda mais valor e o produto vai importar ainda mais. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: todo mundo está indo pro, os modelos humanoides, né? Inclusive, esse modelo da NVIDIA é para robôs humanoides, apesar dele funcionar também com robôs que não são humanoides, com braços. Você vê a versatilidade. Eu acho que o mercado dos humanoides vai ser grande. Eu entendo a tese de que o mundo foi feito para os humanos e, portanto, vamos dizer, a interface física universal, do mesmo jeito que o computador universal é uma forma humana de certa maneira. Porém, do mesmo jeito que você tem trade-off de especialização, custo e performance, você tem nesse caso também. Dependendo do tipo de aplicação, eu vejo claramente que robôs específicos ainda podem ganhar. Porque o que você está trocando, por exemplo, suponhamos que você tenha dois braços montados em interface dentro da fábrica. E são só dois braços. Não é um robô humanoide, é só os dois braços.
E esses dois braços estão fazendo o trabalho lá. Por definição, só os dois manipuladores têm que ser mais barato que o robô humanoide inteiro, você concorda comigo? Sem dúvida. E eles são capazes de fazer a mesma coisa que o robô humanoide conseguiria fazer nessas condições. Então, para valer a pena o robô humanoide, você tem que ter uma demanda que ela é geral ou que ela mude. Então, o que você está ganhando com o robô humanoide nesse caso? Você está ganhando a possibilidade de mudar o que ele faz, porque ele é móvel e ele pode fazer coisas diferentes em lugares diferentes. Então, nem sempre esse trade-off vai ser verdadeiro. Dependendo da fábrica que você tem, dependendo do que você está fazendo, vai ser mais barato você ter uma linha inteira com 10 mil pares de braço do que ter 10 mil robôs humanoides, porque os 10 mil robôs humanoides vai ser mais caro porque os 10 mil tem perna, tem não sei o quê. Você precisa deles. Talvez você vai ter uma linha de produção com 10 mil braços e vai ter mais um robô humanoide que vai carregar as caixas. Você tem uma combinação ali que não necessariamente faz tanto sentido assim você ter todos eles humanoides, porque o que o humanoide está te dando é uma versatilidade. Vou te dar um exemplo. Suponha que você tem um restaurante. Aí, um robô humanoide pode ser que ele cozinhe e sirva a mesa, por exemplo. E limpe o lugar, por exemplo. E lave prato, por exemplo. Pô, vale muito a pena. Ou seja, o tempo, o que você ganha com o humanoide e com a generalidade? A gente poderia dizer, do ponto de vista econômico, que é tempo de utilização. Quanto mais geral ele é, uma determinada função, você é capaz de expandir o tempo de utilização dele mais, porque ele vai poder fazer qualquer tipo de tarefa e você põe o que tem para fazer. Enquanto que se ele for específico, por exemplo, um robô que só lava prato, a utilização dele não vai ser o tempo inteiro, porque você não pode realocar ele de uma coisa para outra. Mas se você tem uma atividade que ela é constante, por exemplo, no restaurante em si, cozinhar, será que ter um robô, que são só os braços cozinhando, não vai ser mais barato e preciso do que ter o robô humanoide cozinhando e servindo mesa e fazendo as coisas? Percebe que tem um trade-off de custo nesse momento? Eu acho que segue a mesma lógica da AI nos mais diferentes aspectos, de que ele vai primeiro para tarefas, e eu acho que tem uma utilidade muito maior quando ele estiver resolvendo uma tarefa apenas, e o humanoide vai ser uma coisa talvez mais consumer, mas eu acho que ele vai ter, a gente vai ter vários, cada um resolvendo um problema específico antes de pensar em ter algo que é completamente geral, porque eu acho que aí você tem uma prova de ganho mais rápida, e aí você vai ter uma É, comparação eu, de custo muito mais óbvia também. eu enxergo muito isso do ponto de vista de custo, a menos que o desenvolvimento dos robôs humanoides seja rápido o suficiente que via economia de escala, às vezes o próprio robô humanoide vai valer mais a pena porque o custo dele vai ser bom o suficiente. Dado uma economia de escala, no sentido seguinte, que vai ser difícil você achar o provedor, tipo assim, suponhamos, o cara tem uma empresa. Ele tem uma empresa que fornece só o robô, que é os dois braços de cozinha. Esse cara tem uma dificuldade de pricing. O preço desse robô dele, que é só os dois braços, não é tão bom assim comparado com o robô inteiro de uma outra empresa que é mais verticalmente integrada, que tem uma demanda maior e consegue produzir maior. Então, Entendo. tem Mas é esses. muito curioso porque vai ser muito adaptado à realidade de cada um dos negócios ou das empresas, né? Então, eu conheço uma pessoa que tem uma empresa de imóveis, por exemplo. Se você for olhar como funciona uma empresa média, familiar, ela tem talvez uma, duas grandes máquinas e o resto dos processos são fine tunes que eles vão ter pequenas linhas de produção. O humanoide vai entrar nesses fine tunes finais, né? Que é o cara que coloca o último parafuso, mas é um bom ponto. E até tem essa questão, né? Esse ano triplicou o market share de downloads no Hugging Face de modelos de robô. Ele saltou de 1% para 3%. Então, a gente olhando o Michael Maple, toda a teoria da inflexão, aparentemente a gente está no modelo, um momento de inflexão. Então, algo está sendo criado que vai. Assim como o GPS no iPhone 4 permitiu que surgisse uma porrada de aplicativo que tivesse uma solução boa por causa do sistema de localização, como Uber, Airbnb, por aí vai, a gente talvez seja nesse momento dos robôs. A gente Eu surgiu acho que, uma. eu acho que tem uma segunda coisa que a gente não falou ainda sobre isso, ainda que eu acho importante falar. Hoje em dia não tem como não falar, é a China, né, cara? E eles estão muito bem nos robôs. Eles estão Muito. muito, muito bem nos robôs. E tem uma coisa aí que eu acho que a galera não está pegando, é que um dos pontos de inflexão interessante que está acontecendo é que a gente passou por uma revolução, e uma revolução da bateria, que é uma coisa que a galera não está levando em conta. Que se você parar para pensar, o que que é um drone?
Drone é um iPhone com asas, cara, com hélices. O que é esses robôs? Esses robôs são bateria com braço, se você parar para pensar. O que está permitindo que a gente faça os robôs desse jeito, do jeito que eles são? A melhoria em baterias. Não dava para fazer isso antes, sem o que a gente teve. O que é o carro elétrico? O carro elétrico é um iPhone com roda, cara. É isso. E a expertise que os chineses adquiriram na produção de telefones, na produção desse supply chain de baterias, é gigante, 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 gigante. Nesse supply chain elétrico, vamos dizer assim. Isso faz muita diferença. E o fato de eles estarem posicionados nesse sentido é até uma coisa, do mesmo jeito que eu falei que a NVIDIA, o incentivo deles de ter um modelo fundacional open source e comoditizar a camada de software é vantagem para eles, isso é simultaneamente verdade para a China no nível geopolítico global. É uma vantagem para a China comoditizar software, basicamente. Então, a gente pode esperar nos próximos anos muitos movimentos open source vindo da China, como um contrabalanço à economia de software fechado dos Estados Unidos e do Ocidente. Porque é um jeito de você contraposicionar a sua economia, onde o outro é o complemento, o software é o complemento. Você é forte em produzir hardware, em fabricação. Se tem software open source e os modelos fundacionais para robótica, os modelos fundacionais são open source, instantaneamente a China leva vantagem. Porque tudo bem, você tem várias empresas americanas fazendo robô. Tem. Mas é aquele negócio, né? Design em Califórnia, made in. Sim. Porque para eles é uma vantagem também comoditizar toda essa camada de modelo fundacional de software o máximo possível, porque onde que eles são fortes vai ser a fabricação e o próprio hardware. Então, na robótica, eles têm uma certa vantagem, se parar para pensar. E aí eles podem tentar comoditizar os treinamentos dos modelos do software que rodam os modelos e fabricar os robôs virem deles, né? Eles vão fazer agora, não sei se esse mês que vem, a primeira meia maratona de robô humanoide. Não sei se você viu isso. Eu não vi que Vai eles vão fazer ser a primeira maratona de robô meia, humanoide. meia maratona Meia? de robô, meia maratona de robôs humanoides. Vão colocar os robôs humanoides para correr, para ver se eles conseguem correr uma meia maratona, entendeu? Caramba, mas de fato, o carro elétrico está muito vinculado, né? Porque é uma revolução tecnológica. Então, estava vendo agora um depoimento do Azin, que tem um podcast, ele estava contando sobre Beijing, né? E ele falando que em Beijing, a quantidade de robô que já tem na rua atuando é uma quantidade assustadora, assim, de drone, aqueles carros que fazem entregas de delivery e tudo Sim. mais. E tudo isso vem por causa da bateria. 60-70% dos carros da China são elétricos. Diz que as rodovias são silenciosas. Então, de fato, a gente está diante de diferentes inflexões que estão acontecendo que vão permitir que isso se torne cada vez mais possível. Você acha que em quanto tempo você vai ter seu primeiro robô, Ed? Meu primeiro robô humanoide ou meu primeiro robô? Se você tiver aquele robozinho de casa, talvez ele já é um robô, né? Mas vai, o primeiro robô que você acha que já tem algum nível de sofisticação? Eu acho que meu primeiro robô comercial, provavelmente dentro de 3 a 5 anos. Meu primeiro robô de pesquisa, talvez esse ano. Mas de pesquisa física? Eu tô pensando em comprar um hardware, um robô para treinar os modelos e treinar eles no mundo físico real, entendeu? Os modelos de robótica. Os braços são caros ainda para consumer assim, né? Não vale a pena, né? Mas para pesquisa, talvez eu vou montar meu próprio lab de robótica, comprar os braços e treinar os modelos, treinar o Groot, treinar o F-Zero, treinar alguns deles e ver o que dá, entender melhor para onde que tá os pontos de flexão. Para mim é importante curiosidade, porque eu gosto, né? Tecnicamente acho super interessante. E segundo, cara, que uma coisa que sempre me ajudou muito até hoje e que eu acho que é um diferencial que eu tenho, que por eu estar muito por dentro das tecnologias, estar usando de fato as tecnologias, eu consigo às vezes alguma alfa de saber quem que é o melhor player, quem que está bem posicionado de verdade ou não nos mercados, entendeu? Porque eu sei, tipo assim, esse cara aqui é bullshit, que é ruim. Eu sei que é ruim porque eu usei o negócio dele, eu sei que ele não é tão bom, eu sei por que esse cara aqui é o melhor. Nem sempre o melhor vence, mas se saber de fato diferenciar as tecnologias e separar um pouco o hype da realidade,
te dá um edge, que nem sempre se converte em alfa, mas pode ser uma fonte de alfa interessante quando você é capaz de fato diferenciar, entender, fazendo ali, sem falar que é divertido pra caralho, né? É bem divertido. Mas aí, nesse caso, ainda é uma baita oportunidade financeira, né? Aquela frase data is the new oil, É, eu acho que o dado aqui tem um valor gigantesco. E, enfim, acho que tem uma porrada de coisas. Mas animal, legal. Você acha que é uma coisa que o seu robô para casa, qual vai ser a primeira utilidade dele? acho que cozinhar. Ah, é? Eu acho cozinhar. Eu sou bullish nisso, assim. Eu acho que quando eu comprar o meu, eu vou tentar treinar ele para cozinhar. Mas você acha que ele vai conseguir fazer coisas diferentes? Consegue, consegue. Hoje já consegue. Algumas coisas já. Já consegue fazer algumas coisas já, entendeu? Então, o primeiro treinamento que eu vou começar a fazer, o problema que eu vou treinar ele e vou brincar um pouquinho é fazer ele cozinhar. Só que é um pouco caro para você ter em casa hoje, assim, para você brincar disso é um pouco caro, porque você vai precisar de comprar pelo menos 2 braços, né? Mais os controles dos braços. O setup que eu estou pensando em fazer é 2 braços mais ou o Vision Pro ou o MetaQuest para controlar, entendeu? Porque um dos jeitos que você tem, porque um dos jeitos que você tem é como, né? No teleop. Você tem os 2 braços aqui, e aí você tem mais outros 2 braços. E aí você pega os outros 2 braços e mexe os outros. E aí o que você está mexendo neles tá mexendo no outro cara lá. Você tem o líder e o follower. Só que esse setup é muito caro, né? Você precisa de 4 braços para Quanto, mais fazer o ou setup. menos? Só pra ter uma ideia. Acho que o setup todo deve dar uns US$ 25.000, US$ 30.000, umas coisas assim. Um setup de Pensei que ia ser mais pesquisa, caro ainda. uma coisa assim. Hoje você já tem uns braços mais baratos para fazer isso. Esses são de pesquisa mesmo, que a galera de laboratório usa normalmente para poder fazer pesquisa, né? O braço industrial mesmo é muito mais caro que isso, muito mais caro. Mas eles são maiores, né? Tem a carga, o peso. Tem bracinhos menores open source, que são baratinhos. Inclusive o pessoal da Hugging Face tem um modelo open source que se imprime impressora 3D e compra os servomotores e monta, que é tipo US$ 100. Só que ele é assim, pequenininho e consegue levantar 250 gramas, 200 gramas. Então, por exemplo, ele não consegue cozinhar uma coisa. Consegue levantar nada. O problema da robótica é esse também, né? O que implica o impacto custo. Você tem que ter um motor mais forte, você tem que ter um mundo físico exige essas coisas, né? Que o software ele não tem. Mas eu acho que hoje em dia você consegue montar um setup único, individual, tirando compute, né? Só de hardware, de robô, uns US$ 30.000. Eu não sei quanto que isso fica para trazer para o Brasil também, tem esse problema, né? Eu tô falando com os Estados Unidos, né? Mas aproveitando aqui e indo para uma linha futurística, você acha que, por exemplo, você vai comprar um robô, mas você vai comprar da Figure, da Tesla, não sei, e aí nesse momento você vai ter os templates já. Então, olha, aqui é o template para ele cozinhar, esse é o template para ele fazer outra atividade, mas isso já vai vir pré-setado. Vai vir presetado e mais que o template, você vai falar com ele, né? Você vai conversar com ele, falar, ó, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. Ah, não, você está fazendo isso errado, faz assim. Você vai corrigir ele falando com ele, entendeu? É que nem o Jensen estava fazendo na apresentação do É, NVIDIA. você já fala e por isso que os modelos são importantes que eles sejam multimodais, igual eu estava falando. Porque vai te permitir dar instrução para ele também. Vai permitir ele ver as coisas e as instruções que você vai estar dando. Então, cria uma redução da quantidade de dados que você precisa, até para corrigir, muito mais fácil, né? É muito mais fácil você falar o input do que você ter que literalmente. O que a gente fazia antes, e a gente ainda tem que fazer em menor grau ainda hoje ainda. Literalmente como se você tivesse que pegar a mão do robô e colocar a mão para fazer as coisas. Gente, com os LAs e com a maneira que vai estar evoluindo, você vai falar, não, cara, faz mais para cá, faz mais para lá, faz assim, faz assado. Mais fácil, né, de corrigir o feedback nos aspectos. Então você tem essas vantagens de, de estrutura, né? Sim, pô, bem curioso. Animal, Ed. Pô, 1 hora e meia, a gente. Sempre o papo é bom, a gente vai passando. Você acha que a gente deixou. Obviamente deixamos de comentar de algumas coisas, mas tem algum ponto para finalizar o papo que você quer falar? Não, acho que é isso. Acho que de robótica é isso. Acho que a gente vai falar ainda muito sobre robótica ainda, muitas coisas ainda, em outros eventuais episódios ainda. Boa. Outros eventuais não, outros episódios. Mas É, os boa demais. próximos. Mas boa. Pô, Beleza. Bom valeu, demais. pessoal. Quem tiver até aqui, 1 hora e 29, e aqui realmente gostou, hein? Se você tá aqui ainda, manda para alguém. Se inscreve, deixa um comentário aí no YouTube, comenta, compartilha nas redes, ajuda aí esse projeto que tá surgindo.
Valeu, valeu, Ed. Valeu, valeu. Deixa eu dar o stop aqui. Show. Alô?